Nesse vídeo nós vamos tratar a respeito de um ensaio do filósofo Michel de Montaigne, um renascentista francês do século XVI, que é a respeito do ensaio sobre os canibais, que é o ensaio número 31 do primeiro livro da sua obra Ensaios. O que esse ensaio nos traz de interessante é uma reflexão a respeito da alteridade, do reconhecimento do outro, tal como Todorov fez parecido no seu livro A Conquista da América. E a situação, por coincidência, também em Montaigne é sobre a descoberta da América, afinal foi escrito no mesmo século que a América foi descoberta. E o tema do ensaio se trata a respeito de seu contato com o que ele chamou os canibais, que eram nativos do Novo Mundo, mais precisamente tupinambás daqui do Brasil. E o contexto disso foi a tentativa de colonização francesa aqui na costa brasileira. Sim, geralmente a gente fala muito dos holandeses, mas os franceses também tiveram tentativas aqui no Brasil. Duas, na verdade, uma no Maranhão, que foi depois, e essa na ocasião do Montaigne, que foi na Baía de Guanabara, na atual cidade do Rio de Janeiro. Essa incursão foi capitaneada pelo Villegagnon entre os anos de 1555 e 1570. E o ensaio é de 1580, ou seja, houve um tempo que o Montaigne pôde ter contato tanto com a literatura de viagem da época, com as reflexões sobre o Novo Mundo, de Las Casas e por aí vai, e por base disso fazer sua própria meditação a respeito dos canibais do Novo Mundo. Dito isso, vou citar algumas passagens desse ensaio, portanto, se eu demorar, se eu travar um pouco, é porque eu vou estar tentando mapear essa passagem que eu selecionei algumas para citar. E a primeira delas é essa. Quando o rei Pirro passou a Itália depois de ter reconhecido a organização do exército com que os romanos iam defrontar o seu, não sei dizer que gênero de bárbaros são estes, pois assim chamavam os gregos a todas as nações estrangeiras, mas a disposição do exército que vejo não é de forma alguma bárbara. Fim de citação. Aqui o que o Montaigne está fazendo é citar uma passagem da antiguidade. Lembremos que, como um humanista, ele evocava muito passagens da literatura grego-romana a respeito de coisas diversas. Aqui no caso é a respeito de um oficial romano tratando de bárbaros, que eram como eles chamavam todos os povos, tal como os gregos, que não tinham sua língua nem sua cultura, e que eram, portanto, inferiorizados assim. Só que nesse relato que ele traz da antiguidade, porém, é uma coisa chamada atenção. Ele diz que o exército inimigo é bárbaro, mas sua organização não é. Ou seja, há um contraste aqui que acaba chamando a atenção, que faz questionar a respeito do que é a civilidade. Não seria isso uma coisa arbitrária, uma coisa que você projeta sobre o outro a fim de barbarizá-lo ou a fim de condená-lo como diferente por não comungar de seus costumes? É algo mais ou menos assim que é refletido aqui em cima disso. E quem chama atenção também a isso é o Peter Burke, num livro pequeno que ele comenta a respeito do Montaigne. Que isso já havia na antiguidade, por exemplo, com Tácito falando dos germânicos. Voltando aqui para o Montaigne, o que ele faz aqui, portanto, é um paralelo, ou seja, assim como havia uns bárbaros na antiguidade, na época dele havia uns canibais, havia os nativos do Novo Mundo, que por ter costumes, modos diferentes, religião diferente, eram considerados bárbaros também pelo homem europeu. E o que chamou a atenção no Montaigne foi isso aqui, a gente vê um certo paralelo com o bom selvagem russoniano. Por quê? Porque o Montaigne ele elogia muito o tupinambá, o canibal, como ele chama, pelo seu contato com a natureza, pela sua falta de contato com as letras, com tudo aquilo que ele considera a marca da civilização da sua própria sociedade. Ou seja, o nativo do Novo Mundo
ele estaria num estado mais de pureza, um estado mais de harmonia, teria mais contato com a natureza. E isso para ele seria bom. Tanto que ele relata que lhe foi constado a ausência de destentados, de pessoas envergadas, de pessoas doentes, ou seja, o nativo parecia ter uma disposição, uma saúde melhor que o Montaigne não via nos seus contemporâneos. Ou seja, o padrão civilizatório diferente também repercutia no vigor das pessoas, na sua própria saúde, bem como também nos seus hábitos, como a gente vai ver. E se ele está chamando eles de canibais, não preciso nem falar o que ele considera característico desses nativos, que é a própria antropofagia. Que a antropofagia aqui é uma atenção, ela tem um fim ritualístico. Eles não comiam carne humana por fome, eles comiam por uma questão ritualística, ou seja, eles guerreavam com outras tribos inimigas e no curso dessa guerra eles capturavam os soldados que eles consideravam, não sei se soldado aqui é adequado, mas enfim, os guerreiros que eles consideravam mais virtuosos, mais corajosos. E escolhiam eles para comer a fim de absorver essas qualidades, a coragem, a força. Ou seja, era uma ótima situação para você ser medroso. Voltando aqui, agora falando sério. E com esse ritual, eles buscavam, portanto, absorver essas qualidades que eles admiravam no soldado inimigo, nesse guerreiro inimigo. O Montaigne aqui é claro que ele não está sendo um relativista moral. Ele não está dizendo que isso é certo porque é parte da cultura deles, portanto devemos respeitar. Não. Mas ele faz um comparativo, tá? O europeu ele fica indignado com isso, tá? Mas e o europeu que faz outras barbaridades? E uma delas eu vou, inclusive, citar. Que é quando ele diz o seguinte: não me pesa acentuar o horror bárbaro de tal ação. Aqui ele está se referindo ao ato de comer carne, ao canibalismo. Voltando, significa assim que tanto condenamos suas faltas e tão cegos sejam para as nossas. Penso que há mais barbárie em comer um homem vivo que morto, dilacerarem com tormentos e martírios o corpo ainda cheio de vitalidade, assá-lo levemente e arrojá-lo a cães e a porcos, de modo que martirizam, como vimos recentemente, e não lemos mais os vizinhos concidadãos, e não tanto os antigos quanto os inimigos, e o que é pior, sob o pretexto de piedade de religião, que é assá-lo comendo depois de morto. Ou seja, o que ele está ensinando aqui é que o ato da antropofagia, além de tudo, eles faziam isso com a pessoa já depois de morta. Eles não assavam a pessoa viva. Ele falava, tá, a gente acha isso bárbaro. E a gente que faz coisas piores com pessoas ainda vivas aqui na Europa, e pior, sob pretexto de piedade, sob pretexto de religião, sob pretexto de sermos bons, fiéis a Deus. É isso que ele está fazendo. Ele está mostrando que toda a sociedade tem sua própria barbárie, bem como também denunciando a própria hipocrisia e a própria situação de intolerância que havia na Europa. Lembrando que ele viveu durante as guerras de religião. E a França foi um país que mais sofreu com elas, onde a gladiação entre católicos e protestantes foi a mais intensa. Então o que ele está fazendo aqui, portanto, é colocar a hipocrisia europeia diante do espelho. Isso que a gente tem que chamar a atenção. E o Montaigne, bem, ele teve contato com marujos que estiveram na expedição do Villegagnon, só que o próprio Montaigne ele não esteve aqui no Brasil. Mas ele teve a oportunidade de conhecer 3 nativos daqui, que eles foram levados lá para a França, e ele os conheceu quando estiveram diante do rei Carlos IX em Rouen, ou Rouen, se quiser a pronúncia francesa. E o Montaigne ele cita como que foi essa experiência e o que ele absorveu, que os próprios nativos observaram de diferente
na sociedade dele com a nossa. E eu vou citar essa passagem. 3 daqueles homens, ignorando o quanto pesara o dia em seu repouso e felicidade o contato com as nossas corrupções, o que do conhecimento destas nascerá a sua ruína, o que de resto já deve ter acontecido, vista a loucura que se deixaram iludir pelo desejo de verem coisas novas, abandonando pelo nosso a doçura do seu céu. Chegaram a Roma quando ali encontraram o rei Carlos IX, e departiu com eles um longo tempo. Mostraram-lhe os nossos costumes, nosso luxo e o que era bela na cidade. Depois, alguns pediram opinião sobre o que mais os havia surpreendido. Responderam 3 coisas, das quais esqueci a terceira. Porra, Montaigne. Voltando. O que muito lamento. Mas 2 ficaram na memória. Disseram em primeiro lugar que acharam muito estranho que tantos homens importantes de grandes barbas, fortes e bem armados como aqueles que o rodeavam em volta do rei. Rei devia estar se referindo aos suíços da guarda real, rendessem obediência a uma criança em vez de escolher um entre eles para os comandar. Em segundo lugar, tem uma forma de falar que divide os homens em 2 partes. Vamos ver o que isso se trata. Tinha reparado que havia entre nós pessoas cheias e fartas de comodidades de toda a ordem, enquanto a outra metade mendigava nas suas portas, descarnada de fome e de miséria, que lhes parecia também singular como outra metade podia suportar tamanha injustiça sem estrangular os demais e lançar fogo às suas casas. Fim de citação. Montaigne ele chama a atenção aqui que os nativos eles ficaram surpresos com 2 coisas, já que uma ele fez questão de esquecer, né? Primeiro que como que adultos eram tão reverentes a uma criança. Não sei se era o próprio Carlos ou se era o filho dele. Isso não fica claro no texto. Mas enfim, só por uma questão de nobreza. Isso os indígenas não conseguiram entender. A outra foi uma coisa que... Momento camarada Montaigne, que é a questão da desigualdade social. Ou seja, os canibais, como ele chamou, não conheciam desigualdade social. Ou seja, o fato de alguns terem luxo, alguns ficarem na miséria, isso para eles era uma coisa inconcebível. Pior, os que estavam na miséria não se revoltavam. De novo, o momento camarada Montaigne, né? Ou seja, o que ele está mostrando aqui novamente é esse choque de cultura que houve dos nativos com a cultura europeia, fazendo o caminho inverso que levou o Montaigne a redigir o seu texto. Ou seja, o Montaigne ele toma a América como um ponto da sua reflexão, que é essa questão do reconhecimento do outro, de como, sob pretexto de civilização, nós podemos muitas vezes ser condescendentes à barbárie. Isso ele também mostra em outro ensaio, numa parte mais curta, que é sobre os coches, que é sobre os cocheiros, que ele cita sua indignação a respeito das intentonas espanholas contra os incas e os astecas, que levaram ao fim dessas civilizações. Bem, isso foi tudo, espero que tenham gostado do vídeo, comentem, dúvidas, críticas e sugestões estarei aceitando. De novo, eu peço desculpas se eu tenha travado ou gaguejado em algum momento, mas como eu disse, nesse vídeo eu precisei ler. Muito obrigado, até mais.